boa noite. Boa noite. 157 mil empregos desaparecem em julho. É o pior resultado para o mês em 24 anos. Dilma afirma que a recessão deve atingir o Brasil por um período de, no máximo, 12 meses. Denunciado por corrupção, Eduardo Cunha garante que não vai deixar a presidência da Câmara. Polícia conclui que ciclista atropelou e matou um homem na faixa de ônibus, fora da ciclovia do Minhocão. A avenida que liga o ABC à capital está cheia de buracos e remendos que viram armadilha para os motoristas. E na Série Cara de São Paulo, Bibi Ferreira de volta aos palcos com sucessos de Frank Sinatra. Com quase 25 quilômetros de extensão, a Avenida do Estado é uma das mais importantes da Grande São Paulo. Ela interliga a capital ao Grande ABC. Nossa equipe de reportagem fez todo o trajeto da via e encontrou buracos, remendos no asfalto e outras armadilhas para motoristas e caminhoneiros. Um enorme remendo que força a trepidação dos veículos. Bem ali do lado, bueiros desnivelados. Assim nasce a Avenida do Estado, na alça de acesso da Marginal Tietê, em São Paulo. Esta é uma das avenidas mais importantes da cidade. São quase 25 quilômetros de extensão, passando por São Caetano, Santo André e Mauá. Para milhares de motoristas, é a principal ligação da capital com a região do Grande ABC. Mas a pista tem muitos remendos. Dá uma olhada nesse desnível do cimento na região do Sacomã. É quase impossível não sofrer solavancos. Ali perto, ainda em São Paulo, este buraco foi coberto por uma tampa de concreto, só que ele continua ali, bem no meio da pista. A partir de São Caetano, o nome da via vai para o plural e passa a se chamar Avenida dos Estados. Mas os problemas continuam os mesmos. Chamou nossa atenção esse buracão na altura de Santo André, também no meio da pista. Tá bem péssimo a conservação aí das pistas aí. Não é só caminhão não, carro também. Não aguenta uma suspensão muito tempo não. O Reginaldo passa pela região todos os dias de caminhão. Nesse retorninho aqui já vimos várias vezes. O cara bater com o pneu, um buraco no carro, com o pneu e acaba estourando, fica na rua aí, entendeu? Acidente também, muito já vi aqui. Muitas empresas e indústrias que margeiam praticamente toda a Avenida do Estado explicam o fluxo intenso de caminhões por aqui. Só que além de vítimas dessas armadilhas na pista, alguns veículos, principalmente os mais pesados, também provocam rachaduras no asfalto. Este trecho em São Caetano foi recapeado por causa das inúmeras imperfeições, mas só a pista da direita, o que também promove um desnível. As borracharias da região costumam ter muito trabalho para reparar pneus furados. É bastante, né? Eles reclamam muito das avenidas, muito buraco, pneu cortado. Muitas das vezes ele pede fazer vulcanização porque corta pneus novos. O Alcides, por exemplo, já perdeu a conta de quantas vezes o veículo dele furou o pneu. Prejuízo para trocar, prejuízo se estourar o pneu, você tem que comprar um pneu. Meu pneu custa 500 conto para comprar um pneu, tudo é prejuízo. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que no trecho da Avenida do Estado que pertence à Subprefeitura do Ipiranga, a via foi recapeada em maio de 2014. Em relação aos trechos, sob a administração das subprefeituras da Sé e da Vila Prudente, sempre que constatada a necessidade, são realizados serviços de tapa-buraco. A Prefeitura informa ainda que a via foi indicada à Superintendência das Usinas de Asfalto para inclusão no programa de recapeamento. Também em nota, a Prefeitura de Santo André informa que os buracos que ocorrem nas pistas da Avenida dos Estados, devido ao tráfego pesado, são reparados pelo Departamento de Conservação de Vias. A Prefeitura informa ainda que esses serviços são feitos conforme as necessidades locais. A Companhia de Engenharia de Tráfego aplicou mais de 6 mil multas na capital paulista só neste primeiro semestre do ano. De acordo com a CET, isso representa um aumento de 22% no número de infrações em relação ao mesmo período do ano passado. O radar que mais aplicou multas fica na Avenida dos Bandeirantes com a Washington Luiz, na zona sul da capital. Segundo a CET, os radares flagram, em sua maioria, excesso de velocidade, rodízio, além de zona máxima de restrição a caminhões e fretados.
Um dia depois de denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é recebido com festa em evento da Força Sindical aqui em São Paulo. Eduardo Cunha chegou ao local por volta das 10h15 da manhã e estava cercado por seguranças. Ele foi ovacionado por sindicalistas que, uniformizados e com bandeiras, gritavam frases de apoio. O evento foi organizado pelo deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força do Solidariedade, um dos principais aliados de Cunha na Câmara dos Deputados. Paulinho afirmou que o governo tenta jogar a crise do país para o Congresso, fugindo da sua responsabilidade. A crise está clara para o mundo e para o Brasil. A crise é do PT, da Dilma e do Lula. Ela que assuma a sua responsabilidade. O encontro ocorreu um dia após Cunha ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suposta participação no esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Ele é acusado de receber propina de 5 milhões de dólares do empresário Júlio Camargo para facilitar a assinatura de contratos de aluguel de navios sonda. Durante o seu discurso, Eduardo Cunha não deixou de falar sobre as denúncias contra ele protocoladas ontem pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no Supremo Tribunal Federal. Cunha voltou a dizer que é inocente e que não há nenhuma possibilidade de renunciar ao comando do Legislativo. Não vou retaliar quem quer que seja e tem pouco, e tão pouco vou abrir mão de qualquer direito e dever que eu tenho. Renúncia não faz parte do meu vocabulário. E não fará, podem ter certeza disso, assim como covardia não faz parte do meu vocabulário e não fará. Então, eu estou absolutamente tranquilo, sereno e graças a Deus a gente não tem pena de morte nesse país, senão se não estou posto a minha pena de morte. Eduardo Cunha lembrou que o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB, chegou a ser denunciado e nem por isso renunciou. Tem 2 anos e ninguém diz que ele não tem condição de comandar a casa e tem condição, Claro que tem condição. Ele disse ainda ser muito estranho que a denúncia tenha ocorrido no mesmo dia em que ocorreram atos em defesa do governo em todo o país. Um monte de gente presa, bastante gente condenada, querer achar que toda essa lama ela tem que ir para o colo de quem não participou dela. Nós não vamos admitir isso. Hoje, o responsável pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, sejam notificados sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção da Petrobras e têm 15 dias para apresentar a defesa. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Recebido como herói do povo brasileiro num evento da Força Sindical, um dia depois de ser denunciado pela Procuradoria por corrupção e lavagem de dinheiro, Eduardo Cunha disse que todos podem ficar tranquilos porque ele está muito sereno. Esta serenidade de Eduardo Cunha é hoje a principal evidência de que em política nada se cria, nada se transforma, tudo se corrompe. Há na Câmara 513 deputados federais. Desse total, apenas cerca de 40 querem o afastamento de Eduardo Cunha do cargo de presidente da Casa. No universo de 513, apenas 40 defendem o afastamento de Eduardo Cunha. Isso é menos de 8%. Por mal dos pecados, a denúncia contra Eduardo Cunha chega no mesmo instante em que a oposição articula na Câmara a formação de uma frente suprapartidária pelo afastamento de Dilma Rousseff. Em nota assinada pelos líderes de 6 partidos, entre eles o PSDB, a oposição sustenta que, em função das gravíssimas crises econômica, política e ética, Dilma Rousseff não tem mais condições de comandar o país. Numa nota como essa, em que fala de ética, a oposição não diz uma palavra sobre Eduardo Cunha, nenhuma linha sobre Eduardo Cunha. Vista de longe, Brasília parece hoje uma comédia de costumes, mal escrita e com os personagens fora dos seus papéis. Os protetores de Eduardo Cunha ainda não se deram conta, mas o mal de o sujeito se compor com alguém denunciado por corrupção é o pessoal que observa não conseguir distinguir quem é quem. Depois não tem jeito. Honestidade e coerência são mais ou menos como virgindade.
não tem segunda safra. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff afirma que não vai reduzir os investimentos em programas sociais. Em Cabrobó, no interior de Pernambuco, Dilma inaugurou a primeira estação de bombeamento do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Mas a água ainda vai levar pelo menos 8 meses para chegar às casas das primeiras famílias beneficiadas. Isso porque ainda é preciso construir sistemas de distribuição em parceria com os governos estaduais. No discurso, Dilma disse que, apesar das dificuldades no orçamento federal e dos cortes em alguns setores, os programas sociais não vão sofrer redução. Assim como na casa de vocês, às vezes vocês têm algumas dificuldades com o orçamento de vocês, o governo federal também teve. Mas, assim como vocês escolhem aonde que vocês vão apertar o cinto, nós também. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente, que são os programas sociais e os programas como esse aqui. A previsão é que as obras de transposição do Rio São Francisco sejam concluídas até janeiro de 2017. Segundo o Ministério da Integração, o governo investiu até o mês passado 6 bilhões e 800 milhões de reais. Em entrevista publicada hoje no jornal alemão, Dilma pediu mais tempo aos eleitores para cumprir as promessas de campanha. Ela afirmou ainda que a recessão deve atingir o Brasil por um período de 6 a, no máximo, 12 meses. Segundo a presidente, o país não vai progredir tão rápido como na década passada e alguns setores vão ter de passar por ajustes dolorosos. Uma correção. Há pouco falamos que foram aplicadas 6 mil multas no primeiro semestre na capital paulista. Está errado. A informação correta é que foram aplicadas 6 milhões de multas. Considerada a primeira atriz do teatro musical brasileiro, aos 93 anos de idade e com 75 de carreira, Bibi Ferreira está de volta a São Paulo cantando Frank Sinatra. Na capital paulista, deu nome a um teatro. Diz que aqui se sente em casa e que o público paulistano é seu preferido. Bibi Ferreira é cara de São Paulo. No palco são 18 músicos. A orquestra começa e logo ela entra, elegante e braços de fora. Bibi Ferreira está de volta a São Paulo. Essa é a segunda temporada na cidade do espetáculo em que canta as músicas que fizeram sucesso na voz de Frank Sinatra. I've got you under my skin. A voz firme, a presença marcante, o bom humor em cena, uma energia invejável para uma mulher de 93 anos de vida e 75 de carreira. Abigail Esquerdo Ferreira, a Bibi Ferreira, nem terminou esse projeto em que canta Frank Sinatra. Ela já pensa no futuro, já pensa num próximo projeto em que vai cantar nesse mesmo estilo, um bate-papo musical, Dorival Caymmi. E o público aqui de São Paulo pode esperar, porque ela tem aqui como seu lugar preferido no país. Por 6 semanas, por causa do espetáculo, ela está morando em São Paulo e diz que aqui se sente em casa. Embora tenha nascido e more oficialmente no Rio de Janeiro, é com o público paulistano que Bibi mais se identifica. Papai sempre dizia, a melhor plateia do Brasil é a São Paulo. São Paulo é mais quente, engraçado. Muito mais quente que o Rio, muito mais. Tem emoção. Ah, muito. Muito, muito. E muito rápido. É um público muito inteligente. No camarim, Bibi, que não gosta de formalidades como ser chamada de senhora, é próxima, delicada. Sempre fui dócil. Não é bem dócil, eu sou cordata, que é uma das palavras que eu gosto. A pessoa ser cordata quer dizer, ela tem vontade de acertar. De fato, ela acerta. Será coisa de DNA? Filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aida Esquerdo, Bibi tem papéis históricos na TV e no teatro, inclusive como diretora. Nos últimos anos, investiu no papel de atriz que canta e não cantora, como ela mesma define. Depois de interpretar Edith Piaf em Paris, Carlos Gardel em Buenos Aires, agora vai para Nova York levar sua versão de Sinatra. Saúde para isso? Ela esbanja. E quando o dom é emocionar, o pedido pode vir assim, de surpresa.
Eu queria só pedir um trechinho, qualquer coisa da Piaf. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Os últimos dias foram de frio e tempo nublado aqui na capital paulista, mas infelizmente a chuva tão necessária para a melhora da qualidade do ar e o aumento nos reservatórios não veio como deveria. Pois é, e essa situação deve ainda piorar, porque o ar seco vai voltar a ganhar força sobre a cidade. Tem uma boa notícia, se é que essa é uma boa notícia, é que o paulistano vai conseguir aproveitar pelo menos o fim de semana com sol. Vamos à previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Amanhã uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, levando chuva para a região. Mas essa chuva deve chegar só a partir da tarde no Rio Grande do Sul e no domingo nos demais estados, que, aliás, devem ter uma tarde quente e abafada. E quente e seco deve ser o sábado na maior parte do país, graças a uma grande massa de ar seco. Só deve chover de forma fraca e passageira entre o litoral de Alagoas e Pernambuco e no extremo norte do país, com expectativa de temporais, principalmente em Roraima. Os termômetros continuam lá em cima, máxima amanhã de 27 graus em Porto Alegre, 30 no Rio de Janeiro e 29 em Recife. E no estado de São Paulo, a nebulosidade diminui e o sol volta a predominar. Não só na capital, como também em todo o estado, as temperaturas voltam a subir e faz calor à tarde. No centro-oeste, máxima amanhã de 29 graus em Araçatuba. No centro-norte, máximas de 27 graus em Barretos e também em Franca. E na faixa leste, tempo firme, bom para aproveitar a praia. Em Santos, máxima de 28 graus. Até domingo é bom paulistano aproveitar, pois o tempo fica ensolarado e quente, com máximas de 26 e 28 graus. Mas na segunda-feira, a chegada de uma frente fria derruba a temperatura e deixa o tempo chuvoso aqui na capital. A máxima não deve passar dos 21 graus. 60% dos brasileiros com mais de 18 anos têm excesso de peso. Esses dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a pesquisa, 56,9% dos brasileiros com mais de 18 anos estão com excesso de peso, ou seja, têm um índice de massa corporal, ou IMC, igual ou maior que 25. 20,8% das pessoas são classificadas como obesas por terem IMC igual ou maior que 30. E 2,5% da população com mais de 18 anos tem déficit de peso, ou seja, IMC menor do que 18,5. A pesquisa constatou ainda que, com relação à saúde da mulher, entre as entrevistadas que já tinham dado à luz, 54,7% fizeram cesárea e destes partos, 53,5% foram agendados com antecedência. 45,3% tiveram parto normal. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, disse que a pesquisa mostra que a obesidade e o sedentarismo são problemas da sociedade brasileira. E com relação ao número de cesarianas, o ministro declarou que não descarta a necessidade de fazer o parto cesárea, porque é uma conquista da mulher e para os bebês, mas que a proporção é inadmissível. A polícia fez hoje a reconstituição da morte do idoso que foi atropelado por um ciclista na última segunda-feira em Baixa do Minhocão, no centro de São Paulo. A investigação aponta que o acidente aconteceu na faixa de ônibus e não na ciclovia. Durante a reconstituição, o administrador de empresas Gilmar de Alencar reafirmou que pedalava pela faixa de ônibus e não na ciclovia. Para o ciclista, a pilastra do viaduto pode ter impedido que o idoso enxergasse a bicicleta. Florisvaldo da Rocha, de 78 anos, morreu algumas horas depois de ter sido atropelado na segunda-feira e socorrido pelo ciclista. Ele tentou atravessar a avenida fora da faixa de segurança. O delegado se disse convencido pela versão apresentada na reconstituição, mas considera que o ciclista foi imprudente
porque não estava no local apropriado. A faixa de ônibus é especificamente para ônibus, né? O usual é para ônibus. A bicicleta não tem como. Se existe uma faixa adequada, ele tem que andar na faixa adequada. O ciclista sustenta que pedalava a 20 km por hora, mas a polícia espera receber imagens feitas por câmeras de uma loja vizinha para estimar a velocidade da bicicleta no momento do acidente. Se for considerada pela perícia incompatível com a via, isso pode agravar a situação do ciclista, que vai responder por crime de homicídio culposo. Pode complicar porque você não tem tempo para frear, né? Entendeu? Então, se você vê uma vítima a 20 metros ou 10 metros, conforme a velocidade que você está, mais bicicleta que é um veículo leve, você não tem tempo de frear para evitar o acidente. O trecho debaixo do viaduto é confuso. É por onde pessoas costumam circular a pé e também cruzar a ciclovia para atravessar a rua. Também não há sinalização para orientar os usuários que saem dos pontos de ônibus. Jovem que mora na zona leste de São Paulo e aprendeu a tocar violoncelo num projeto social, agora vai estudar na Europa. Ele foi aprovado no processo seletivo de uma das maiores universidades de música erudita do mundo, a Mozarteum, que fica na Áustria. Agora ele serve de exemplo para crianças que também se interessam pela música. Guaianazes, zona leste de São Paulo. É desta casa que sai o som que acalma toda a vizinhança. A música é do compositor Johann Sebastian Bach, um dos gênios da música. Mas quem toca é o Matheus, que tem 19 anos. É só ver o filho tocando que a Joseli já se emociona. Mas calma que não são lágrimas de tristeza, não. São de saudade. É que o Matheus vai para a Áustria aprender violoncelo numa das universidades mais conceituadas de música erudita no mundo. É uma mistura de sentimentos mesmo, né? De saudade, de felicidade. Toda a viagem e a estadia do Matheus na Áustria vão ser custeadas pelo Instituto Elga Marti, que incentiva jovens músicos a se aperfeiçoarem. Mas para se destacar, esse rapaz aí teve que se esforçar muito. Começou a tocar violoncelo aos 13 anos no projeto Guri, que coloca crianças carentes em contato com a música. Um alicerce, né? É a base de tudo. Se você quer ser um músico bom, você começar num projeto bom assim como o Guri é essencial. A amizade entre o Matheus e o violoncelo dele já rendeu muitos frutos desde que ele começou a tocar. Além de aprender a música erudita, uma das mais conceituadas do mundo, ele já ganhou até troféu. E levou a música de Guaianazes para o mundo, países como Alemanha, Estados Unidos e França. O sucesso não é à toa. Por aqui, a Orquestra Jovem do Estado, onde ele toca, é referência de boa música. O Matheus embarca para a Áustria no mês que vem. Mas e para aprender alemão? É outro desafio, né? O alemão realmente é difícil. Agora, Dona Joseli vai ter que segurar a saudade. Pelo menos por uns aninhos, até o filho voltar para Guaianazes. Poder voltar como um músico brasileiro, que é brasileiro e vai continuar sendo brasileiro, voltar e dar aula aqui no nosso país é muito gratificante. Eu acho que é a minha expectativa de vida. Assim. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A mega exposição Máquina Tadeusz Kantor, aberta esta semana no Sesc Consolação, reúne 130 obras e documentos que pertencem ao acervo do artista polonês, nascido em 1915 e falecido em 1990, e que se tornou conhecido por atuar na pintura, desenho, escultura, objeto, assemblagem, cenografia, encenação, happening e performance. Seu trabalho teve influência decisiva no teatro brasileiro feito a partir dos anos 70 e trata-se da maior apresentação desse acervo fora da Polônia. A curadoria é de Jaroslav Suchan, do Museum Sztuki em Lodz. Uma intensa programação segue paralela à mostra. Entre os destaques está a performance Fantasma.
o incansável Miguel Falabella estrela ao lado de Simone Gutierrez o musical Antes Tarde do Que Nunca, versão brasileira de Nice Work If You Can Get It, dos irmãos Gershwin, remontado com sucesso na Broadway em 2012 por Matthew Broderick. Falabella faz o playboy Jimmy Winter, que, prestes a se casar, cai de amores pela contrabandista Billie Bendix. Repleta de ação e humor, a peça é ambientada na Nova York dos anos 20, em cartaz no Teatro Cetipe, em Pinheiros, e a direção é de José Posse Neto. Ainda sobre teatro, há cerca de um mês mencionei que os palcos paulistas continuavam recorrendo a Shakespeare e citava 3 espetáculos em cartaz, pois de lá para cá, mais 3 montagens sobre textos do bardo inglês estrearam em São Paulo. Há uma montagem de Otelo, em que Mel Lisboa interpreta Desdémona, com direção de Débora Dubois no Teatro Sérgio Cardoso. Há uma montagem do Ricardo III, com Gustavo Gasparani, em outra sala do Sérgio Cardoso. E a mais importante delas, A Tempestade, dirigida por Gabriel Vilela, com Celso Frateschi liderando um grande elenco no Tucarena. Todo esse Shakespeare, somado a remontagens de Plínio Marcos e Nelson Rodrigues, de musicais americanos e nacionais, sugerem uma profunda crise de inspiração na dramaturgia nacional, o que é muito sério. Boa noite. O IPCA 15, prévia da inflação oficial, atinge o valor mais alto para agosto desde 2004. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o IPCA 15 deste mês ficou em 0,43%. Apesar de ter desacelerado em relação a julho, no acumulado de 12 meses, o IPCA 15 subiu para 9,57%, o maior valor desde dezembro de 2003. E o Brasil fecha 157 mil vagas de trabalho em julho. É o pior resultado para o mês em 24 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No final do ano, estima-se agora que haverá 1 milhão de empregos formais a menos que no ano passado. Isto é, serão perdidos 1 milhão de empregos com carteira assinada. Nos últimos 12 meses contados até julho, já se foram 780 mil empregos. Foi o que a gente soube hoje pelos dados do Cadastro de Empregos do Ministério do Trabalho. Para se ter uma ideia do desastre, no ano ótimo de 2010, quando o país cresceu 7,5%, foram criados pouco mais de 1 milhão de empregos. Aquele ano ótimo será perdido inteirinho nesse ano horrível de 2015. Os dados ruins não são apenas o do registro de empregos. Ontem a gente soube que a taxa de desemprego subiu para 7,5% em julho, nas grandes metrópoles do país. No ano passado era de 4,9%. Em um ano, aumentou em 56% o número de pessoas desempregadas. Esse ritmo de perda de empregos formais e de aumento do número de pessoas desempregadas não se via assim faz muito tempo, desde o século passado. Não se via gente perdendo trabalho ou gente passando a procurar trabalho assim desde o ano ruim de 1999, de desvalorização do real, da grande crise do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Antes disso, apenas se viu piora tão rápida no período final da crise de Collor, pouco antes de o presidente ser deposto legalmente pelo impeachment. Sim, a situação não é tão horrível como naqueles tempos. Havia, agora até pouco tempo, mais e melhores empregos do que naquela época. O país é menos pobre, menos desigual. Sim, o país tinha melhorado, mas a velocidade da piora é que assusta. Para piorar, ainda não está sendo feito nada de fundamental para dar um basta nisso. O desemprego deve aumentar pelo menos até metade do ano que vem. Infelizmente, não há boas notícias no horizonte. E, para terminar, uma notícia sobre a novela do pagamento da antecipação do 13º de aposentados e pensionistas, em geral depositado no final de agosto e no começo de setembro. Na Pindaíba, o governo ainda decide como antecipar o abono. Hoje, apenas parece, que a solução seria pagar uma parte no final de setembro, outra no final de outubro. Boa noite, se possível. Preocupação com a economia da China derruba as bolsas pelo mundo. O Ibovespa, o índice de referência da Bolsa Brasileira, fechou em baixa de 1,99% no patamar de 45 mil pontos, o menor nível desde 17 de março do ano passado. As bolsas dos Estados Unidos caem mais de 3%. Na Europa, foi a pior queda diária em quase 4 anos.
Parlamentares de extrema esquerda deixam o partido do ex-primeiro-ministro da Grécia e criam um novo partido. O Partido Unidade Popular é formado por 25 parlamentares que pertenciam ao partido Syriza de Alexis Tsipras. Eles votaram contra as medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais para liberar um terceiro pacote de resgate financeiro que mantém a Grécia na zona do euro. Tsipras entregou o cargo ao presidente Prokopis Pavlopoulos e pediu a convocação de eleições o mais depressa possível. Tsipras admitiu que seu governo não conseguiu o acordo que desejava e afirmou que iria se candidatar novamente para ser avaliado pela população grega. A Comissão Europeia disse que a renúncia e as eleições antecipadas não foram surpresa e não está preocupada com a implementação das reformas acertadas em troca do pacote de ajuda. As eleições devem ser em setembro e a próxima rodada de grandes reformas é esperada para outubro. Na sua passagem por São Paulo hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se encontrou com o vice-presidente da República, Michel Temer. Os dois são do PMDB. Essa reunião aconteceu no escritório de Temer. O teor da conversa não foi revelado. A Camargo Correia firmou acordo de leniência com o Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. É uma espécie de delação premiada das pessoas jurídicas. A empreiteira vai pagar 700 milhões de reais para ressarcir empresas públicas lesadas no esquema de cartel e corrupção, entre elas a Petrobras. Além disso, deve cessar as práticas ilegais e fornecer informações para a sequência das investigações. Em troca, fica livre da acusação de improbidade administrativa. Anteontem, a Camargo Correia acertou um acordo semelhante com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Chamado de Termo de Compromisso de Cessação, esse documento prevê o pagamento de 104 milhões de reais, além das cláusulas de colaboração. Em nota, a Camargo Correia afirma que assumiu suas responsabilidades e adotou medidas para corrigir desvios. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o recado das manifestações deste mês de agosto. E quem faz a avaliação é o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS, o Partido Popular Socialista. Obrigada, deputado. Eu que Quero agradeço. começar com a sua avaliação sobre o recado das ruas. Tanto o fora Dilma como o de ontem, fica Dilma. Olha, a manifestação do dia 16... ela teve uma característica ímpar, ela teve um foco. Nós tivemos grandes manifestações em março, uma manifestação razoável do ponto de vista de presença em abril, mas nenhuma das duas tinha um foco. Ali era apenas contra o governo, mas juntava tudo. Você era contra por qualquer motivo e ali estava. Combate à corrupção, porque processo inflacionário, crise econômica, crise política, era generalizadamente apenas a oposição. Essa última foi focada. Lá ninguém foi senão para pedir o fora Dilma. Acrescentaram fora Lula também, fora PT. Mas era fora Dilma, inclusive com muita ênfase no impeachment. Mas houve em seguida o contraponto que não foi inexpressivo, mostrando que Dilma não está sozinha, que o PT não está sozinho e Lula também não. Não, me desculpa, mas foi muito expressivo. A pesquisa que foi feita, quase a metade dos que estavam lá provavelmente estavam pedindo fora Dilma porque eram contra o governo. Não, contra uma parte da política econômica do governo. Não, mas contra Dilma. A pesquisa não era se era contra o pacote, o ajuste Levy, não. A pesquisa indicou que quase a metade dos manifestantes eram contra Dilma. Somando regular e ruim e péssimo. O senhor está fazendo essa soma. Quem está com a rejeição de mais de 80% da população brasileira, evidentemente que não vai juntar ninguém a seu favor. Junta e não vai ter presença, até porque teve em algumas cidades, mas no geral foi um fiasco. Em alguns estados não juntou quase ninguém. Mas o fato importante é de que não vamos ter, por exemplo, nenhum enfrentamento de uma crise que aqui foi mostrada.
Nós estamos hoje no mês de julho com desemprego que o Brasil teve em 1992, no Mas século passado. aquela aliança da presidente com Renan Calheiros, a apresentação de uma agenda que sugere um caminho a seguir, Dilma ganhou algum fôlego no sentido de oferecer solução para isso que o senhor está destacando, a crise econômica? Ganhou um certo oxigênio, né? Mas nenhum acordo palaciano vai resolver essa crise. E até porque aquela Agenda Brasil, aquilo é um amontoado de propostas que vão ser revistas como já começaram a ser. Tem algumas propostas que são de uma estultice total, como, por exemplo, você querer, num retrocesso absurdo, fazer com que o SUS viesse a ser pago. Voltaram atrás. Era um absurdo tão grande que voltaram atrás. Tem uma outra. Querem acabar com o Mercosul. O governo tem como plataforma de sua política externa o Mercosul. Como é que vão acabar? Então, e tem mais, Lula e Dilma estão num isolamento tão grande, rejeição tão forte, que disseram que essa Agenda Brasil era maravilhosa. Não tem coisíssima alguma, não vai resolver a crise, ao contrário. O que pode resolver a crise? O novo governo. Não tem outra alternativa, ninguém mais tem confiança. Ninguém tem confiança em que este governo possa enfrentar com seriedade a crise. Mas novo governo, para ter um novo governo, no seu entender, qual deve ser o mecanismo? Impeachment ou renúncia de Dilma? Não, renúncia eu não posso estar pedindo a ninguém. Renúncia é um ato... Mas não, o senhor acredita que Dilma possa renunciar? Olha, eu não acredito nem desacredito. Eu luto para fazer o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer é, hoje, claramente dizer que o Brasil está vivendo a ingovernabilidade. E, para isso, a alternativa é impeachment. É constitucional, é democrático e o Brasil já experimentou. Não é nada desejável, mas é algo que se impõe. No momento em que Collor também passou a ser uma figura que não mais governava, o que a sociedade brasileira adotou foi o impeachment de Collor. E, nesse momento, o governo Itamar significou algo muito benfazejo para o Brasil. É algo que está se colocando hoje. Talvez para o país o melhor seja exatamente encontrar um novo governo que recobre a confiança, que levante novamente a esperança de que a gente pode enfrentar essa crise. Agora, deputado, nós vimos há pouco, antes da nossa entrevista, a notícia de um encontro do vice-presidente Michel Temer, presidente do PMDB, com Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, e não sabemos o conteúdo da conversa. Corre a boca pequena que Temer estaria deixando a articulação política, que parece que ficou um clima muito ruim entre ele e a presidente Dilma, depois que ele soltou aquela frase que se celebrizou, que alguém precisa assumir o comando. E que parece que a presidente não teria gostado, ele não é convidado para mais nada, está lá encostado, e que ele deixaria essa articulação. O senhor tem alguma informação a respeito? Não. Eu tenho a mesma informação que você tem, dada pela imprensa, especula-se, mas nada de concreto. Se isso se concretizar efetivamente, é mais uma grande crise que se instala no governo. Porque quem está dando ainda sustentação, afora o receio do empresariado, da banca financeira, dos chamados agentes de mercado, que estão sustentando um pouco o governo, quem sustenta efetivamente é o PMDB. E quem avalizou isso muito fortemente foi Temer. Esse encontro, não sabemos o que foi, mas quem deve estar com a pulga atrás da orelha e muito preocupado é o governo. Nós da oposição vamos aguardar. E Eduardo Cunha, deputado, depois do Supremo Tribunal aceitar a denúncia, se for instalado um processo penal, no seu entender, Eduardo Cunha deve deixar a presidência da Câmara ou é compatível que ele continue, uma vez que um processo pode resultar tanto condenação quanto absolvição? Olha, você respondeu por mim. A minha indagação. Eu diria a você que há um certo constrangimento de você ter como presidente do poder, aliás, não é só na Câmara, também no Senado. Não foi ainda denunciado, mas é um dos possíveis denunciados na próxima safra do Janot. No caso do Senado, o Renan. O presidente do Senado. Presidente do Senado. Então, e nós temos vários outros parlamentares. Sim.
Então é constrangedor isso, claro, é evidente que não seria o ideal, até porque se tivéssemos um Congresso que não sofresse esse constrangimento, mais facilmente resolveríamos a crise com o impeachment. Mas o fato concreto é o que você respondeu. Eu já vivi, por exemplo, o João Paulo Cunha, denunciado pelo Mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal, e foi eleito lá presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a principal comissão. Era constrangedor, mas era apenas um denunciado. E enquanto não fosse condenado, pouco se podia fazer. Foi condenado, foi cassado. Bom, então é nesse sentido que tem que responder. O que é que eu defendo? O réu condenado, não tenha dúvida, será cassado. Se for transformado o réu a partir da investigação, direito e defesa, todo o processo legal, que ele analise talvez o seu licenciamento. Mas é um ato unilateral, até porque há a presunção da inocência. Enquanto não for condenado, eu não posso cassar. Mas uma coisa que é importante dizer à sociedade brasileira, para encerrar. O Congresso Nacional tem uma característica muito importante, ele corta na própria pele. E sabe por quê? Porque eles têm suplente. Ele não é um poder que, se você tirar Dilma, o poder da presidência da República tem que ser transferido. No Congresso não transfere nada. O Congresso continua funcionando com os suplentes que substituem aquele titular que porventura for cassado. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o ex-prefeito e atual deputado federal Paulo Maluf, do PP, pague indenização de 128.600.000 reais à prefeitura. A Justiça considerou que Maluf fez promoção pessoal com recursos públicos ao adotar como símbolo oficial da administração municipal o mesmo desenho usado na sua campanha em 1992. A marca era um trevo de 4 folhas formado por 4 corações. Não cabem mais recursos. A prefeitura diz que adotará medidas necessárias para identificar bens de Maluf que possam ser bloqueados para garantir o pagamento da indenização. E você vai ver a seguir. Um homem abre fogo num trem de alta velocidade que ia de Amsterdã para Paris. 2 pessoas ficaram feridas com gravidade. E piora a situação humanitária na fronteira da Grécia com a Macedônia. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo contra imigrantes e refugiados. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, as melhores oportunidades aparecem. Feirão na fábrica da GM. É hora de fazer como o Mário ou como o Fábio e garantir o seu Chevrolet com a melhor condição do mercado. Toda a linha Onix e Prisma com taxa zero em 36 vezes. Só neste fim de semana você compra um Onix direto do pátio a partir de R$ 35.990 ou um Prisma a partir de R$ 42.990. Aproveite, é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Quando o regime é monarquia, a moda é anarquista. Quando tudo é extravagante, a moda é minimalista. Quando o foco é trabalho, a moda é lazer. Quando o mundo está em guerra, a moda é paz. A moda sempre buscou vários caminhos. Coleção Folha Moda de A a Z. Todo domingo um livro com os estilistas que revolucionaram a moda. Na compra do primeiro, grátis um glossário de tecidos. Colecione. 3 anos de garantia total e baixo custo de manutenção. Quanto vale? Um motor potente e econômico. Quanto vale? E contar com a maior rede de concessionárias do país. Quanto vale? Up 4 portas completo por apenas R$ 35.990 com taxa zero em 24 meses. E novo Fox Rock in Rio 1.6 completo por apenas R$ 46.990. Aproveite, Volkswagen Vale. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais.
uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Alberto Helena Júnior. Copa do Brasil, ontem no Morumbi, o São Paulo passou por mais um vexame. O time perdeu para o Ceará, o lanterninha da Série B, e se complicou na competição. Aos 17 do primeiro tempo, na cobrança de escanteio, Rafael Costa abriu o placar para o time cearense. No segundo tempo, em rápido ataque, Luiz Eduardo do São Paulo derrubou o Fabinho dentro da área. Pênalti para o mesmo Rafael Costa ampliar. 2-0 Ceará. Aos 22 minutos, Alexandre Pato marcou para o time da casa. O São Paulo continuou tentando o empate, mas não passou disso. Sob vaias da torcida tricolor, São Paulo 1, Ceará 2. Na próxima partida, em Fortaleza, o time paulista precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para se classificar. Alberto Helena, muito obrigado por estar aqui com a gente. Alegria é minha, Gamberini. Que lástima, diria o Osório, hein? O que acontece com São Paulo? Acontece o seguinte, cara, você sabe que quando você começa a querer transformar um conceito em dogma, você está dando um passo em direção ao desastre, né? Ele tem essa fixação do tal rodízio, fica mexendo muito no time. E os ingleses inventaram esse joguinho aí. E o time, como a maionese, desanda se mexer demais. Exatamente. Porque os ingleses inventaram esse joguinho e deram o nome de Football Association, né? Então, tem que jogar associadamente. Tá certo. Não vai. Não dá. Outros 2 jogos completaram a primeira rodada das oitavas de final. Vamos ver os gols. No Maracanã, mesmo com Ronaldinho e Fred em campo, o Fluminense teve trabalho para vencer o Paysandu. O primeiro gol do Flu veio apenas no segundo tempo. Gustavo Scarpa cruzou na medida para Magno Alves, que botou para dentro. O Papão chegou ao empate nessa bela cobrança de Pikachu. Só aos 48 minutos que os cariocas chegaram à vitória. Após a zaga afastar mal, Renato pegou bonito e mandou no ângulo do goleiro. Golaço. Final 2-1 Fluminense. E na estreia de Argel no Beira-Rio, o Inter precisou apenas de 3 minutos para bater o Ituano. Vitinho, contando com o desvio da zaga, fez 1-0. E depois Valdívia, chutando colocado, botou números finais na partida. Final 2-0 Inter. Gostou do Pikachu? Pikachu. Eu liguei a televisão para ver o Ronaldinho Gaúcho, rapaz, e só vi o Pikachu. É um jogador extraordinário. Ele é lateral direito, mas joga pelo campo inteiro, chuta bem, passa, rápido, dribla, fez um golaço de falta. Bom, cara. Bom, e nesse fim de semana, são 10 jogos pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 6h30 da tarde, o Santos recebe o Avaí na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Goiás enfrenta o Vasco no Serra Dourada. Às 9 da noite, tem Figueirense e Sport no Orlando Scarpelli. No domingo, tem 2 partidas às 11 horas. Ponte Preta e Grêmio, em Campinas, e Coritiba e Chapecoense no Couto Pereira. Às 4 da tarde, Corinthians e Cruzeiro na Arena, em Itaquera. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio. E Joinville e Fluminense em Santa Catarina. Às 6h30, Atlético Mineiro e Palmeiras fecham a rodada, em jogo na Arena Independência. Helena, o que você está esperando do Corinthians? O Corinthians me faz lembrar o verso do Geraldo Pereira, sambista, do passado. Parece praga de madrinha, macumba de alguma escurinha que ele fez em gratidão, né? Porque acertou um passo com o Luciano, o rapaz se machucou. Que pena, não? Exatamente. E agora vai ter que começar
achar um substituto, né, para o Corinthians. E vai enfrentar o time do... Na sua opinião, quem é o substituto? Eu acho que funciona melhor time, o Danilo, né? Ali, Danilo. Sabe? Não é exatamente a posição dele, mas ele sabe fazer essa função. O Wagner Love seria o ideal, mas ele não consegue jogar. E o resto tem que pegar aqueles meninos lá todos da categoria de base e começar a jogar. Porque é para isso que existe, né, categoria de base. Por que o Wagner Love, na sua opinião, não deslancha, não consegue jogar? Eu não sei, rapaz. Eu acho que o chefe está chegando na virada da montanha, sabe? Tá com a língua de fora. Sim, Tá bom, Helena, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Alegria. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. Você também. Boa noite. Juliana? É dramática a situação na fronteira da Grécia com a Macedônia. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo contra imigrantes e refugiados. O governo da Macedônia declarou estado de emergência e fechou a fronteira no sul. A tropa de choque foi posicionada para impedir a entrada de cerca de 1.000 imigrantes e refugiados saídos da Grécia. O grupo forçou a passagem e a polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo. As pessoas haviam passado a noite fria ao relento. São principalmente famílias de refugiados sírios que querem cruzar a Macedônia e seguir para o norte da Europa. O destino principal é a Alemanha. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados estima que 2.500 sírios fugidos da guerra civil chegam diariamente à Grécia. São pessoas em condição de extrema vulnerabilidade. Adultos, crianças e bebês, muitos com necessidades médicas urgentes. A Macedônia vinha permitindo a passagem de até 2.000 pessoas por dia e o fechamento da fronteira deixou milhares de refugiados sem ter para onde ir. O homem sírio diz que o povo da Macedônia não precisa se preocupar, porque eles só querem cruzar o país e não vão roubar os seus empregos. Milhares de peixes apareceram mortos em Tianjin, na China, perto da área onde aconteceram as explosões na semana passada. As autoridades negam contaminação. Os peixes apareceram a 6 quilômetros da região portuária, nas margens do rio que corta toda a cidade de Tianjin. As imagens assustaram ainda mais a população. A imprensa local divulgou que amostras de água da área atingida apresentaram taxas de cianeto de sódio centenas de vezes acima do limite de tolerância. O cianeto de sódio é altamente tóxico e estava armazenado nos galpões que explodiram. Mas as autoridades negam a contaminação e, para tentar acalmar a cidade, levaram para a área gaiolas com galinhas, coelhos e pombos. A informação oficial é de que os animais sobreviveram depois de 2 horas no local. A tensão entre as Coreias cresce e o líder do norte, Kim Jong-un, deixa suas tropas de prontidão na fronteira com o sul. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou que suas tropas na linha de frente estão em um estado de quase guerra. Ontem ele deu um ultimato de 48 horas para Seul interromper as transmissões de mensagens contra seu governo através de um sistema de alto-falantes na fronteira. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, visitou o posto de comando militar e ordenou que seu exército responda com firmeza se houver mais provocações. Ontem, a Coreia do Norte fez alguns disparos de projéteis para protestar contra as transmissões pelos alto-falantes. O Sul respondeu também com artilharia. Os dois lados afirmaram que não houve mortes ou danos nos territórios. Um homem abriu fogo dentro de um trem de alta velocidade que viajava de Amsterdã a Paris. 2 pessoas ficaram feridas com gravidade. O atirador foi preso. Ele era conhecido das autoridades francesas por ser simpatizante do radicalismo islâmico. O caso está sendo tratado como terrorismo. Os tiros aconteceram no trem de alta velocidade onde viajavam mais de 500 pessoas. Testemunhas disseram a uma rádio local que 2 fuzileiros navais americanos que estavam a bordo ouviram alguém carregar uma arma pesada dentro do banheiro e dominaram o homem quando ele saiu. Neste momento teriam acontecido os disparos. O trem foi desviado para a estação de Arras, no norte da França, onde o atirador foi entregue à polícia. O suspeito é um marroquino de 26 anos. Ele tinha um fuzil e uma pistola automática. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.
Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci visita os bastidores de um musical.